O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autorizou que a Procuradoria-Geral da República negocie um acordo de não persecução penal com mais de 1.000 réus investigados pelos atos do 8 de janeiro. A medida foi solicitada pela PGR ao STF e tem o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil. Para ser beneficiado com o acordo, o investigado precisa ser réu primário e confessar o crime. A Procuradoria vai analisar os casos individualmente em até 120 dias, prazo em que as ações estarão suspensas. As defesas dos réus também poderão formalizar e procurar a PGR para ajustar esse acordo. Flávio, essa proposta é no mínimo indecente, conta aí com o apoio, foi sugerida inclusive pela Ordem dos Advogados do Brasil, principalmente porque esses acusados precisarão confessar o crime, sendo que nas alegações finais o próprio subprocurador-geral disse o seguinte, abre aspas, os elementos atualmente existentes não indicam que tais indivíduos atacaram de forma imediata os poderes constituídos e o Estado democrático de direito. Está aqui nas alegações finais do subprocurador. Vamos lá, vamos traduzir o que esse subprocurador está dizendo. Se eu vou lá, vamos dizer, vou cometer um crime, por exemplo, vou numa procuração pública, sei lá, no Ministério do Trabalho, sou mal atendido pelo ministro do Trabalho, pego uma tinta e jogo ali no prédio do Ministério do Trabalho. Isso é um atentado contra a existência do Ministério do Trabalho, sim ou não? Essa resposta é óbvia para qualquer pessoa na face da Terra, exceto uma, tá? Isso é bem claro também para todo mundo que está nos vendo. O que está acontecendo aqui? Foi-se criado no Brasil o fim do processo penal como tal e agora um novo processo penal que ele só tem paralelos nos piores totalitarismos do século XX, que é você pegar pessoas em massa, falar assim, todo mundo que está aqui, inclusive isso confessado, né, pelo próprio juiz, dizendo, mas você não precisa ir lá, se você procurar os crimes um por um, se essa pessoa estava naquele local, pronto, você vai lá colocar todos os crimes em cima dela. Nós vimos alguns advogados já mostrando assim uma folha sulfite inteira, com uma lista de crimes a serem confessados. Um deles disse que, inclusive, tinha 17 crimes, tá? Para o seu cliente confessar. E aí vai de tudo, né? Atentado contra o Estado Democrático de Direito. Nossa, atacou um poder da República, né? Como se alguém que dissesse, ora, a composição atual do Tribunal X é ruim, e vai lá só coloca, né, um cartaz, né? Fora Tribunal X. Aí vai lá, aparece todo mundo no direito com uma seriedade absoluta, né? Impertérritos em sua postura, dizendo, ora, como é possível fazer justiça sem esse tribunal? Ora, ninguém está querendo acabar com aquele tribunal, estão querendo trocar as pessoas que estão neste tribunal, entendeu? E é sempre essa narrativa de fundo que é usada para uma coisa como essa. Aí agora estão tentando fazer um remendo, fala assim, não, você confessa todos esses crimes aqui e na verdade nós estamos aqui, ora só, né? Olha como nós somos bonzinhos, nós além de juízes, né, tão democráticos, tão justos, tão acima das nuvens, nós ainda temos aquela bondade, sabe? E as pessoas que só leem as manchetes das notícias caem nessa. Ora, isso aí é uma coisa kafkiana. Eles estão pedindo para as pessoas confessarem crimes que não ocorreram e chamando isso de acordo. Pois é, Ana, nós comentamos esse assunto aqui na semana passada, que foi inclusive tema do artigo de Augusto Nunes nessa semana na Revista Oeste. A novidade agora é que a PGR estava aguardando autorização do ministro Alexandre de Moraes, agora recebeu carta verde aí para negociar esses acordos com os acusados. Pois é, o Flávio resumiu muito bem, né? É você confessar um crime que você não cometeu. Isso é um absurdo. Mas o absurdo já começa quando há a pergunta que envolve o foro dessas pessoas. Por que essas pessoas estão sob o guarda-chuva, né, do STF? Por que o Moraes teve que autorizar a PGR a negociar? Essas pessoas têm o foro por prerrogativa de função, né, o tal foro privilegiado. Não dá mais para a gente entender e aceitar esse desordenamento jurídico. Está tudo uma bagunça, Paula. Então, hoje, qualquer um pode estar sob a tutela do Supremo Tribunal Federal, qualquer um, absolutamente qualquer um, principalmente aqueles que o Alexandre de Moraes não gosta. Então, você autorizar
né, uma ação. Primeiro que essas pessoas não deveriam estar ali nas mãos do STF e do Alexandre de Moraes. Depois, autorizar a negociar um acordo que você tem que confessar um crime que você não cometeu. Paula, o Augusto fala muito isso e é sempre bom a gente repetir. Um dia, essa história vai ser contada. Esses nomes dessas pessoas todas, no Supremo, na PGR, na Polícia Federal, nos ministérios do Lula, esses nomes não passarão em vão, porque há cidadãos brasileiros, mães, pais, avós, filhos, maridos, que estão sob tortura. Estão sob tortura física, presos inocentemente. Imagens dos prédios da Praça dos Três Poderes que poderiam inocentar esses presos políticos, essas imagens não estão sendo exibidas, não estão autorizadas a serem publicadas, e essas imagens elas poderiam sim ajudar muitos inocentes. E a tortura psicológica. Quem não está preso está em casa com tornozeleira eletrônica, sem julgamento, sem condenação, sem o devido processo legal, sem o direito à ampla defesa. E agora, como uma cereja desse bolo bizarro, eu tenho que confessar um crime que eu não cometi? Paula, já estamos sob um terrível estado de exceção, né? Sob um estado de exceção. Isso fica cada dia mais óbvio. Mas e aí? Senhor Rodrigo Pacheco vai continuar calado em relação a isso? Senhor Arthur Lira, o Congresso vai continuar calado sobre esses presos políticos do 8 de janeiro? Augusto, quero te ouvir também, mas vou pedir licença aqui para os meus colegas para ler um trecho do seu artigo Haja Covardia, que está publicado na edição 178 aqui da Revista Oeste, porque vale a pena sobre esse tema que a gente está comentando aqui agora. Vamos lá. Punir inocentes com longas temporadas na cadeia é um tipo de abuso judicial que raramente escapa de corretivos. Prisões claramente imorais, ilegais e inconstitucionais costumam resultar em indenizações de bom tamanho, pagas pelo Estado brasileiro com o dinheiro dos impostos. Qualquer que seja o valor estabelecido, nenhuma quantia poderá pagar um dia numa cela, uma semana de imersão na incerteza solitária, um mês sem o oxigênio da liberdade. É um tempo perdido para sempre, é uma parte da vida que não se recupera. Mas quem provocou tais perdas irreparáveis não se livra dos danos. Os jornalistas que fingem enxergar um magistrado durão em combate pela democracia sabem que tem a um palmo do nariz um autoritário sem cura. Quem é incapaz de ver os defeitos que tem, não é, jamais será um juiz de verdade. É apenas mais um braço provisório do arbítrio. Acaba invariavelmente algemado pelos fatos. Augusto. Perfeito. A Ana falou por mim, mais uma vez. Não existe esse tipo de acordo. Né? Os fatos vão mostrar o que aconteceu. Esse acordo, eu repito, né? Haja covardia por parte de quem propõe, o que não é um acordo, como vamos mostrar aqui, e de quem vê com naturalidade, como jornalistas. Olha, estão propondo aí, não vão voltar a usar tornozeleira eletrônica, que nunca deveriam ter usado, porque nunca deveriam ter sido presos, porque não cometeram crime nenhum. Identifiquem os responsáveis pelos ataques e pelas depredações ocorridas nas sedes dos três poderes, e o ônus da prova cabe à acusação. Identifiquem e punam. Os outros têm que ser tratados como vítimas. Vítimas não de um erro judicial, erro deliberado, vítima de uma ação judicial criminosa, policial, né, fantasiada de judicial. Não conseguiram provas e agora querem que confessem. Eles querem que os inocentes confessem que são culpados, porque aí eles não serão punidos. Caso contrário, continuarão usando
tornozeleira eletrônica? Pois não. Agora é a hora de dizer não a esse tipo de acordo. Porque daqui a pouco, se esse acordo for celebrado, o próximo é alguma coisa parecida com o sujeito chegar e falar, olha aqui, para a vítima do estupro, para se você confessar que foi sexo consensual, você não será novamente estuprado. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Houve um estupro da Constituição, da liberdade de manifestação. Tá aí o general G. Dias para provar. Houve provocadores infiltrados. Esse caso precisa ser esclarecido porque o governo dele participou. Não houve golpe coisa nenhuma. Tentativa de golpe precisa ser organizada, não existe esse golpe idiota. Não existe golpe com quem vende cachorro, com quem vende algodão doce ou cachorro quente. Esses se eles pegaram o vendedor de algodão doce, eles têm que assinar, fui culpado. O G. Dias, que aparece nos vídeos, provocando, ajudando os depredadores, esse não. Esse é poupado. Então isso é acordo. Isso é acordo em que uma parte entra aí com o sofrimento do castigo e a outra aplica de novo o castigo. Não dá para aceitar. Isso aí já é um primeiro recuo de vários outros. É o primeiro de sucessivos recuos que o Supremo terá de fazer se quiser recuperar o respeito que teve. É uma instituição hoje que não conta com a confiança dos brasileiros por ser parcial, agir partidariamente, com partidarismo e não merecer confiança. E esse acordo é uma vergonha para a Ordem dos Advogados do Brasil, para os que silenciam diante desse acordo, entre aspas, e tem que recuar. O Supremo tem que admitir que errou. Os inocentes têm que ser soltos. Eu vou trazer números. No programa de amanhã, eu vou mostrar com números que mais gente foi preso agora do que durante a ditadura do AI. Mais gente foi preso, tá certo? O cara da Polícia Federal pode procurar o pessoal do Guinness Book of Records lá para inscrever essa ação policial, né, que foi dissimulada, sabe? Induziram os inocentes a acreditar que eles estavam sendo levados aí para casa. Esse tipo de crime é que precisa ser punido, esclarecido e punido. Então não há acordo nenhum a ser proposto. O que há é mais uma violência que eles estão tentando impor a quem já sofreu demais, sob o silêncio da imprensa.